Começa agora, aqui na Rádio Mampituba. Sul Notícias, com Elias Pavani. Oferecimento. Sul Construções. Não pague aluguel, pague a sua casa própria. Abimar Supermercados, o supermercado com preço de atacado. (17h03). Muito boa tarde. Boa tarde. Arlindo Rocha, prefeito de Maracajá. Boa tarde. Boa tarde, Elias, e boa tarde a todos os seus radiovintes. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Como está o Maracajá? Dentro das possibilidades, buscando a normalidade. Maracajá tem uma economia muito voltada à agricultura, então a agricultura, sim, em tese, por hora, não está sendo ofendida. Os serviços, principalmente postos de combustíveis, restaurantes à margem da BR-101, indústrias de confecção, agroindústrias, ou seja, dentro de uma normalidade, mas prejudicado e muito, né? As restrições, também a questão da falta de aulas, isso prejudicou e muito. No mais, nós estamos tentando buscar a normalidade. Mas a economia, prefeito? Bom, nós vimos uma crescente muito grande. 2019 nós crescemos em torno de 15%, 2018 muito próximo de 10%, e nós estávamos programando também um crescimento em torno de 10% para esse ano. Ou seja, não teremos crescimento, e aqueles crescimentos que nós tivemos no ano de 2019, 2018, nós vamos acabar perdendo, porque o nosso fundo de participação do município retorna em patamares de 2019, que se referia exatamente ao ano de 2018. Ou seja, nós teremos aí uma perda de arrecadação muito próximo de 30% por hora, o que está estimado. Isso pode ser menor ou ainda pode ser maior. Tá, mas o senhor é muito organizado nessa questão econômica. O que representa isso, o prefeito Lali? Bem, nós estamos numa arrecadação ultrapassando 2 milhões de reais. Isso quer dizer que nós vamos perder muito próximo de 600, 700 mil reais mês, Maracajá. Isso é muito, né? Mesmo com, eu diria, com a recomposição que o governo federal está perdendo, nós ainda vamos ficar aí em torno de 30% a menor. Ou seja, aqueles valores que nós teríamos para investimento, nós não teremos, e ainda teremos que reduzir bastante os serviços do município. E é isso que nós estamos tentando evitar, mantendo as obras que nós estávamos, até com o intuito, né, de aquecer a economia, e também dando exemplo, nesse primeiro momento, não demitindo os servidores. Fizemos uma redução em 10% nos cargos comissionados, esse mês 20%, o mês que vem 30%, mas por hora apenas os estagiários foram dispensados, mas os demais servidores não houve demissão, sim, de ninguém. Comissionados? Exatamente. Como? Por hora ainda nós apenas reduzimos o percentual de comissão, em 10%, esse mês é 20%, o mês que vem é 30%, sairão agora provavelmente 2 diretores para concorrer, nós não devemos contratar ninguém, e aí nós vamos tentar equilibrar a despesa com a receita até o final do ano, mantendo o serviço e também continuando as obras que nós estávamos finalizando. Obras? Quais? Sim, nós temos 4 pavimentações asfálticas agora no município. Nós temos a rodovia Angelino Acorde, que é a rodovia do Espigão da Toca, liga a BR-101 à comunidade do Espigão da Toca. Essa já está concluída e entregue à comunidade. Temos também, em fase final, a rodovia José Jovelino Costa e Alcino de Freitas, para o ouvinte entender, aquela rodovia que liga a BR-101 de Maracajá até Araranguá, o Barro Vermelho, a comunidade de Ercílio Luz, de Canjica, a comunidade de Ilhas, a comunidade fugiu o nome daquela comunidade entre Rio dos Anjos. Então, são todas as comunidades. Onde vai para o encruzo do Barro Vermelho. Isso é um sonho de mais de 30 anos. Essa obra já está toda a pavimentação asfáltica colocada.
nos próximos 15 dias, a pintura e a sinalização. Então, em Cruz do Barro Vermelho, resolvido. Também a rodovia Manuel Antônio Pedroso, que liga a comunidade de Garajuva, são mais 3,3 quilômetros, que também está iniciando a capa asfáltica. Em 15 dias, a empreiteira CETEP deve concluir o asfalto e mais 10 dias para entregar a obra. Ou seja, as 3 obras que nós planejamos, que liga as comunidades, elas serão concluídas. Aqui não foi ainda, será concluída nos próximos dias. E também iniciamos na comunidade de Cedro a licitação do primeiro quilômetro. O processo já está em licitação e nós começaremos também aquela obra. Também vamos iniciar nos próximos dias a revitalização da Praça Matriz, a Praça Frei Eusébio, aquela praça que fica em frente da Prefeitura Municipal. E também construiremos a garagem Pátio de Máquinas. É isso que está programado e nós vamos concluir. Tá, mas prefeito, como é que o senhor consegue absorver isso se não vai ser candidato? Bem, isso é uma outra questão. Nós temos um projeto de gestão, é uma equipe, o vice-prefeito Ademir, a nossa secretária Marluce, os nossos diretores, Everaldinho em obras, Neguinho na agricultura, Diogo na saúde, Bruno no esporte, enfim, todos os nossos diretores, Gisele lá no meio ambiente, nossa secretária também, enfim, todos eles participam do mesmo projeto, o projeto de gestão, onde nós afastamos o modo e a prática política e colocamos uma gestão técnica, profissional. É isso que nós estamos fazendo. Então, cada obra, cada feito, cada projeto é como se fosse uma gaveta. Mas deu certo? Totalmente organizado. Deu certo? Sim, totalmente. Então, todas essas obras, o que nós temos? Nós temos um cronograma. Para cada projeto existe um cronograma, com datas, para tudo. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Elias, olha, se tu me convida para ir na tua casa, tu põe data, tá? Porque convidar e não pôr data é o mesmo que não convidar. Pois nós pomos data para tudo. O serviço público ele já é mais burocrático, né? Eu diria, o cerceamento para evitar o desvio do dinheiro público, a corrupção, ele, de um certo ponto, ele engessa a máquina pública. Então, se não houver um cronograma com prazos, com data para tudo, ele acaba achando um ou outro obstáculo e para tudo. Então, é justamente essa técnica, esse profissionalismo que faz com que as obras, os projetos andem. E também faz com que nós tenhamos posições, às vezes de enfrentamento, de defesa do patrimônio do município ou da prática política, muito firme, muito segura, justamente porque nós sabemos o que estamos fazendo, conhecemos, temos convicção e principalmente o apoio popular, que é isso que faz o reforço. Apoio popular, né? Tem mesmo, prefeito? Na última pesquisa que nós realizamos, a pesquisa para consumo interno, para orientação, para tomada de decisões, né? Nós temos entre a aprovação boa, ótima e regular, chega a 88%. Então, é um número expressamente. A relação de confiança, então, estabelecida entre a população e a gestão, ela é extraordinária, porque nós trabalhamos em cima de fatos, em cima de verdades, não tem o jeitinho, não tem o privilégio de passar um na frente do outro, de atender esse ou aquele agricultor, porque é encaminhado pela liderança, ou dar o atendimento na saúde, que não é competência do município, porque veio pelo um cabo eleitoral, ou por... Não, nada disso. Não existe. O que existe são critérios de atendimento, de procedimentos, de projetos e de serviços, que ele é estabelecido, ele é cumprido e aí tudo passa a melhorar. O servidor público também ganha com isso, porque ele passa a ser valorizado, ele tem autoestima e ele sente também a reciprocidade de toda a sociedade. Eu diria que aconteça o que acontecer nas próximas eleições, venha como vier o próximo governo, esse método, essa maneira, já é uma maneira conhecida e que não recebe crítica nenhuma do município. A crítica que tem é normal, a crítica da política partidária, é aquele que busca ocupar o espaço, busca tomar o poder através do voto, ou seja, é legítimo. Tá, mas o senhor não é candidato, então lava as mãos é mais fácil? Lavar as mãos, tranquilo. Olha, eu diria que como um padre, como um pastor, ele precisa passar para o seu fiel, no caso, passar para o munícipe a verdade, o que está acontecendo,
o que pode acontecer, qual é a realidade, e o cidadão precisa ter liberdade. Eu costumo dizer que de cada cidadão de Maracajá eu quero como um aliado, não como um alienado. Sim. Exatamente nas diferenças é que nós podemos crescer buscando conhecimento dos outros, agregando, e aí, logicamente, dentro dos princípios da administração pública, juntar isso tudo no governo. É união de forças, ninguém sabe tudo, né? Nós temos saberes diferentes, e justamente esses saberes diferentes que podem nos levar a uma sabedoria maior, que aí no exemplo que eu citei do padre e do pastor, é um governo de palavra, um governo da palavra, um governo guiado por Deus e pela verdade. O senhor ficaria ao lado do próximo prefeito? Independente do segmento político? Eu diria que termina o mandato e eu fico do lado do povo, não do lado do político, não do lado do prefeito. Nós não precisamos de políticos, lideranças que sejam super-heróis ou coisa parecida. Nós precisamos de mais humanidade, de mais diálogo, de mais convívio, de mais entendimento, mas também sendo firme, defendendo as convicções e defendendo o que é certo. O que é certo, que é a verdade, que é a obediência das leis, né? E é isso que nós temos que ter no serviço público. É simples, viu, Elias? Com certeza. Mas por essa questão da eleição, da disputa, das ideologias e principalmente dos negócios e das vaidades, é como eu diria um colega amigo que eu tenho de Florianópolis, descamba. Descamba? Descamba. Descamba para a imoralidade, para o desvio de dinheiro, para os negócios, para as vaidades, e nós vimos um conjunto disso tudo, um Brasil, um Estado que acaba sendo mal governado. Então, Maracajá hoje, nós temos uma gestão diferenciada, que ela, evidente, pode não ser a melhor, ou pode não ser a ideal, e eu diria, nem tem o propósito de achar que é a melhor. Não, ao contrário. Mas nós temos a convicção de que estamos sempre buscando o melhor caminho. Aplicação correta do dinheiro público. O que seria o melhor, público. prefeito? Otimizar a receita, como se fosse uma dona de casa economizando o salário que o seu marido ganhou, comprando aquilo que é prioridade, aquilo que é devido. Então, você otimiza toda a receita e você dá prioridade aos investimentos, qualificando os serviços e, através do diálogo com as comunidades, você estabelece as prioridades, faz os projetos, estabelece os cronogramas e põe em prática, com o dinheiro, a gestão pública, com investimento nas obras. O restante não é do poder público. Olha, eu vou dar emprego, eu vou fazer uma... Não, isso é da iniciativa privada. O que o poder público precisa é ter bons serviços na saúde, na educação, na segurança e criar a infraestrutura necessária para que o poder privado, o dinheiro do cidadão, faça investimentos. Sim. E aí, através da transformação, vai dar o emprego, a renda e também uma parte em tributos. Fiz, imagina, nós fizemos exatamente. Otimizando, qualificando o servidor público, tirando a questão da politicagem, ou seja, nós vamos atender na saúde com critérios, nós vamos atender na educação com critérios, nós vamos deixar de fazer politicagem e propaganda da gestão pública e vamos passar a fazer, criar infraestrutura. Aí o que nós fizemos? Nós monitoramos toda a cidade para dar segurança, nós colocamos as contas em dias e buscamos crédito para o investimento na infraestrutura, nós qualificamos a educação através de apostilas, através de tablets, que estão sendo usados agora, né, na implementação do ensino não presencial. Facilitar a vida da oposição? Não, eu acho que não. Em todo esse período, Elias, eu creio a te dizer que nesses 3 anos e tantos, eu devo ter participado, não mais, se participei de 3 reuniões políticas partidárias. Eu descobri que não existe ideologia na gestão pública. O que existe é o exemplo que eu dei da dona de casa, que otimiza o salário do seu marido e dá prioridade naquilo que é necessário. E que se houver algum dono, né, daquilo que é público, o dono tem que ser todos. Uhum. Né? Então, é isso. E o prefeito, ele deixa de ser um político, em tese, imprimindo ou tentando impondo a sua ideologia, e passa a ser um síndico. Né? Então, essa é a ideia do município. O município é um condomínio e o prefeito é um síndico. O síndico não precisa de gente
eu diria, para desviar sua conduta, apenas para estabelecer uma relação de vínculo, e aí eu diria um vínculo político que acaba sendo alienado para os seus interesses, para os seus negócios, ele buscando se manter no poder. Não, faça o contrário. Então, o que ocorre nos municípios pequenos, onde possui 9 vereadores? O prefeito se alia com a maioria, 5 ou 6, acabam dividindo, distribuindo os cargos e as direções dos departamentos, das secretarias, e governam sem, eu diria, sem conflitos. Não, eu fiz exatamente o contrário. Pus os 9 vereadores, né, a exercer o papel deles, que é de fiscalizar e buscar melhoria na legislação que vem através dos bons costumes, né? E fiz a gestão. Cabe a ele fiscalizar. De maneira nenhuma prejudiquei os seus trabalhos ou dificultei os seus trabalhos. Ao contrário, só os coloquei nos seus trabalhos devidos. Não usando o cargo público, o mandato público, para buscar obter vantagem, seja em atendimento, seja em serviço, para se fortalecer na sua comunidade e continuar líder e mantendo o mandato, e isso sendo uma bola de neve que não acaba nunca. Sim. Essa é uma das razões de eu ser contra a reeleição e de ter mantido minha postura coerente. Se você perguntar, você não tem vontade de continuar no mandato, de continuar prefeito? Mas é evidente que eu tenho. É evidente que eu tenho. E faço mais uma renúncia na minha vida com muito pesar, com muita tristeza, mas mantendo a coerência. Fazendo aquilo que fala. Eu não tenho nenhum motivo que fez mudar a minha opinião de que a reeleição, respeitando meus colegas que disputam, que são reeleitos, ótimos prefeitos, pessoas de caráter extraordinário, mas que a reeleição é a mãe de todas as corrupções. Eu tenho essa convicção. Mas por que, Lali? Porque você exerce o mandato... Corrupção não depende de mandato, depende de personalidade, de decência, de honestidade. Mas você não consegue fazer as duas. Você não consegue fazer a gestão e fazer a política partidária, que é um estica e solta, é um cede, é uma flexibilização do poder. E isso, eu diria que na maioria das vezes, traz prejuízo ao erário público, porque não coloca como prioridade os interesses da coletividade, coloca como prioridade os interesses ou do político ou de um grupo partidário ou que tem interesses em negócios, o que é muito pior. Tá, mas o senhor vai largar o seu mandato, as suas ideologias para quem? Tem que ser no mesmo ritmo. Eu diria que eu vou largar para aquele que a comunidade, que os eleitores do meu município escolherem, a qual eu estarei filiado ao resultado e vou ajudar a governar o município. Mas não na gestão. Vou ajudar com a população. Como eu fiz durante o mandato, em muitos movimentos. Movimento na Câmara de Vereadores para aprovar projetos, levando 100, 200, 300 pessoas. Sim. Reunião nas comunidades, proibindo o tráfego de caminhões pesados em algumas rodovias, fechando empresas quando danificava o patrimônio do município sem contrapartida. Em todas essas questões nós fomos vitoriosos. Eu diria, essas obras que eu acabei de falar aqui, que nós estamos concluindo, de vital importância na infraestrutura do município, sem contar o acesso norte ainda, que não falei. Sim. Elas só se concretizaram pela união e pela mobilização das comunidades. Ou seja, as comunidades foram para a rua. Eu diria, Elias, que com essa política que nós imprimimos desde a campanha e nesse período de gestão, juntamente com o vice e toda a nossa equipe, o povo de Maracajá acordou. Uhum. E não vai mais dormir. E se der uma cochilada, eu vou estar lá do lado deles para o toque de trombeta. Confia no seu vice? Totalmente. O Odemir é uma pessoa espetacular. Se quiser ser o candidato, temos outros também. O Neguinho é diretor de Agricultura, candidato, o Everaldo, secretário de Obras, Diogo de Saúde também se lançou. Mas se o Odemir quiser ser candidato, e não estou aqui fazendo política e vamos respeitar todos os períodos eleitorais, ele terá o apoio total. Por quê? Porque ele é uma pessoa de extrema confiança, coerente, uma pessoa da verdade e que tem eu diria assim, uma história já na política de Maracajá
e nunca foi levado à condição de prefeito. Se ele assim desejar, acredito que esse seja o seu momento. O senhor sempre desejou isso e agora não quer mais a reeleição, por quê? Não, eu gosto muito do mandato, gosto muito da política, faço isso eu diria, por vocação, Sim. mas eu sou um profissional, sou um advogado, né? Tô fora da advocacia nesse período, a lei proíbe isso, o Estatuto da Advocacia proíbe o mandato com o exercício da advocacia, volto para a minha atividade e reafirmo, mandato político não pode ser uma profissão. Né? Ele precisa ser um trabalho quase que voluntário, uma vocação. Como se trabalha para um centro comunitário, para um clube de futebol. Eu acabei agora de deixar a vice-presidência do Criciúma. Trabalhei todo esse período gratuitamente. Então, eu acho que precisa, cada vez mais na política, as pessoas que têm o entendimento, que têm o espírito público. Quanto tempo Criciúma sem perder? Parado, né? Pois é. Desculpa a brincadeira. Né? Não, para tudo. Com amigo, mas não fica piada. Para tudo tenta-se dar jeito, mas a questão do futebol do Criciúma está difícil. Né? Muito difícil. E o Maracajá, o Maracajá é um município tranquilo, mas depende de dinheiro também, né, prefeito? Sim. Acho que o impacto, né, da pandemia sentido por todos os municípios brasileiros, alguns mais, outros menos, mas é responsabilidade nossa, nesse momento, tentar levantar a autoestima do nosso povo, agir realmente como liderança, como conciliador. O momento é extremamente difícil, nós não sabemos quando isso vai acabar, e eu não sou nem entendido na área, mas estou aqui parafraseando Sim. as pessoas que têm mais conhecimento científico de que isso só vai acabar quando descobrir a vacina. Então, enquanto não descobrir a vacina, vai ser esse vai e volta, vai e volta. Sim. E nós temos que observar, porque também existe muitos interesses, sejam econômicos, sejam políticos, desinformações, fake news, e a nossa população às vezes também não sabe o que fazer. Então, nesse momento, nós estamos seguindo em Maracajá todas as orientações do governo estadual, foi essa a definição dos 15 prefeitos da MESC, porque nós entendemos que toda a região precisa tomar o mesmo procedimento, mas também é momento de nós repensarmos, de termos calma, de termos tranquilidade e enfrentarmos isso com muita serenidade, não com desespero e também não com o sentimento de, eu diria, de tomar proveito numa situação tão difícil. Nós não temos nenhum caso de morte em Maracajá ainda, só temos um caso de contágio já curado, mas sabemos que estamos nas margens da BR-101 e se essa doença realmente chegar ao nosso município, nós vamos tentar trabalhar da maneira mais própria possível, ou apropriada possível. Ô Lali, mas tu te sente diferente nesse momento, não? Diferente? Sim. Por quê? Totalmente diferente, porque há você está falando do ponto de vista da situação... Tudo, da pandemia, o momento, né, que nós vivemos. Eu diria que quando chega o Natal, há uma nostalgia daquela festividade do Natal. Eu diria, a nostalgia negativa que chegou com o susto, né, que nós levamos, a mudança, né, da normalidade de vida, ainda não passou. Parece que não é verdade. Isso. Às vezes dá a impressão que não é verdade, mas quando nós acabamos perdendo alguns amigos, e eu já perdi 2 amigos bem de convivência, nós passamos a repensar e saber que a economia é muito afetada, nós podemos empobrecer muito, mas nós temos que enriquecer em outros sentidos. Pelo menos, né, que saímos dessa situação com um pouco mais de humanidade, um pouco mais de compromisso com o cidadão, com a pessoa humana. Evidentemente, também devemos ter um equilíbrio e não descuidar da questão econômica, mas ela deve estar no segundo plano. Me desculpe quem defende uma tese diferente. Analisa a questão do equilíbrio econômico. Exatamente. Eu acho que o ponto aí é muito difícil de encontrar, né? Qual é o ponto certo, né, de você fazer o isolamento social ou você tendenciar mais para atender
a questão econômica e as atividades industriais, transformação, enfim, fazer rodar a economia. É muito difícil de saber isso, mas é o momento de nos desapegarmos da questão política e irmos para a questão científica, os bons exemplos. Copiar o que deu certo não é vergonha para ninguém, né? Com certeza. Eu, quando estava em campanha, eu falava muito da primeira gestão de Araranguá, do ex-prefeito Primo Menegali. Eu falava muito da gestão da administração do Turvo, né? E eu, passado esses 3 anos e meio praticamente, eu reafirmo mais ainda a admiração que eu tinha por aquelas gestões, tanto a de Araranguá, a primeira do Primo Menegali, quanto as gestões do Carlesse e do Turvo, e que modificaram esses 2 municípios. Nós estamos sofrendo uma modificação, né, do nosso convívio com as nossas famílias, com o nosso trabalho, o nosso relacionamento, mas isso vai passar. Mais tempo ou menos tempo vai passar. E eu escutei do reitor da Unicamp, né, ele disse o seguinte: 3 acontecimentos aceleram, né, a maneira, um modo de vida, a evolução humana: a pandemia, a revolução e a guerra. Nós tivemos, por exemplo, uma mudança de comportamento da mulher, feminino. Ficaram séculos e séculos, e milênios até, numa situação totalmente desvantajosa em relação aos homens, né, de submissão mesmo. Com a Segunda Guerra, já veio desde a Primeira, faltou homem para trabalhar na Europa. As mulheres acabaram tomando conta do mercado de trabalho. E aí se emanciparam, estão hoje, em muitos casos, num grau até, se não de igualdade, de superioridade dos homens, e têm todas as condições para isso, tá? Então, essa pandemia, ela vai acelerar. Nós estamos vivendo, por exemplo, na educação, sim, uma possibilidade de ensino à distância. Hoje nós estamos tendo uma aceleração do ensino não presencial. Ou seja, as nossas relações, elas aceleraram, elas vão acelerar aquilo que iria acontecer talvez em 1, em 2 ou 3 décadas. E nós precisamos estar concatenados, nós precisamos estar muito sintonizados com essa mudança para não haver um prejuízo maior ainda na história em relação aos nossos municípios. É isso que eu estou buscando como prefeito: buscar conhecimento, buscar as boas práticas, os exemplos que deram certo, e com serenidade tentar trazer ao nosso município, finalizando o mandato, sim, com a mesma velocidade, claro, que iniciei, o mesmo entusiasmo, mas tu acha o mesmo compromisso. Que todo mundo compreende isso, Olali? Prefeito, desculpa. Eu acredito que as pessoas de bom senso e que têm uma liderança, que exercem uma liderança, deveriam, né? Mas nós temos um fator muito grave nesses cargos eletivos, que é a vaidade, né? Sim. A vaidade, os projetos acabam contaminando isso tudo. Então, eu diria que as lideranças políticas e as lideranças econômicas também desse país devem buscar a serenidade, devem buscar o conhecimento científico, aqueles evidentemente que não seguem essa linha, para que a gente possa ter um prejuízo minimizado. É isso que eu penso, até porque nós estamos vivendo um momento totalmente especial, totalmente extraordinário. Com certeza, né? E ninguém tem certeza de nada. Então, acabamos muitas vezes, Elias, sem respostas, com muitas interrogações. O que nós estamos fazendo é para hoje. Se amanhã ou depois, né, começar a surgirem notícias ou fatos, contaminações e mortes do nosso município, evidentemente que o procedimento muda, é totalmente outro. Então, baseado no que está hoje, é o que nós estamos conversando. Mas nós estamos falando só do fator negativo. Se aparecer casos, mortes, registros, aí é aguardando o negativo. Eu entendo que nós temos que estar postados no positivo, ou estou errado? O positivo é o clima de solidariedade. Maracajá, nós temos um comitê de combate ao coronavírus, participação das igrejas, das comunidades, porque muitas famílias que não eram assistidas pelo município agora vão entrar nessa necessidade, nessa possibilidade. E sempre aparece aquele que vem buscar vantagem. Sim. Então, nós temos lideranças nas comunidades que trazem até o sistema social, e nós já duplicamos o atendimento nos últimos 2 meses, essas pessoas. Então, esse clima de fraternidade é o que vai
mudar, o que vai melhorar muito. E outras atividades que também surgirão, né? Por essa, eu diria, por esse bloqueio de convivência que as pessoas estão vivendo, surgem outros, o atendimento delivery, por exemplo, né? O trabalho home office, que é o trabalho em casa, você acaba convivendo mais com a família e tudo mais, irão surgir outras atividades também, mas é um momento de transformação, é um momento de calamidade pública e nós não temos muitas coisas boas para falar, não. O que nós precisamos falar é a verdade. Mas por que esse pessimismo? E nesse momento, nós temos que nos cuidar. E o isolamento social tem se mostrado a melhor... Por que o pessimismo? Né? Por tudo que vem tudo que vem acontecendo no mundo e pela falta de união dos governos. Sejam dos governos do governo estadual, do governo federal, mas também dos governos das cidades e de todos os municípios. Nós deveríamos ter hoje, não um prefeito falando o que vai fazer, um governador falando o que vai fazer, um atacando o outro. Não, nós deveríamos ter um projeto nacional. Concordo. Nacional, a nível nacional. Mas quem erra, com coordenação nacional. Eu acho que erra aí, nesse caso, a organização do Estado, né? Nós deveríamos ter uma previsão legal para isso tudo. Né? Nós deveríamos ter pensado que isso pode ocorrer. Né? E outros também. Então, nós estamos vivendo uma democracia, mas ela ainda precisa de muitas reformas, de muitas adequações. Nós saímos do Estado absoluto, né, que era o regime militar, onde as regras eram lá estabelecidas. Nós entramos numa democracia onde os representantes do povo deveriam exercer seus mandatos para defender os interesses do povo, mas isso está totalmente deturpado. Desculpa, prefeito, quantos anos o senhor tem? 52. Está jovem. O que o senhor viveu da repressão? Eu estou entendendo que tem muita gente aí propalando, e falando, e postando, e dizendo. Eu quero saber o que viveram da repressão. O senhor viveu ou não? Não, eu não vivia a repressão, mas eu vivi a abertura da democracia e aí plenamente com a mudança constitucional, com a Constituinte, e vi como era difícil. Não vivi no ritmo da opressão militar, mas vivi a reabertura da democracia e de uma maneira, eu diria, muito presente. Já no início da minha vida, junto aos sindicatos, participando, Brasília, Congresso Nacional, as comissões da Constituição, ou seja, participei e não senti, mas eu vi o que aquelas pessoas e o que o Brasil passou. Então, nós temos daquele Estado absoluto e a democracia proporcionou a representação popular para defender os seus interesses. Mas isso, de verdade, não se estabeleceu, porque os partidos continuaram a defender os seus projetos, né, a sua briga apenas poder pelo poder, essa confusão toda que está no Brasil, apenas visando se apoderar do patrimônio público para fazer negócios, para eleger candidatos, crescer o partido, e isso deveria estar atrelado realmente à missão de defesa popular. O Estado, ele vive de exploração do povo. 1/3, basicamente, de tudo que nós produzimos vai para o dito Estado. Mas não é só do que nós produzimos, é do que nós trabalhamos também. Nem o tempo da escravatura não era assim, porque o que o escravo trabalhava não ia para o Estado. Pois bem, esse 1/3 deveria voltar para os municípios, para o cidadão. Mais de 90% é só para manter a máquina. O restante, muito pouco, deveria ser usado para infraestrutura, diretamente, melhoria na saúde, na educação, né? Mas nem isso é. Mas como que agora tem dinheiro para distribuir para a população? Fala-se 1,3 trilhão. E antes, se acabou, por exemplo, com a aposentadoria do trabalhador por falta de 100 bilhões por ano. Mas só do trabalhador, Elias? Não. Nós vivemos um apartheid no Brasil. Essa máquina é muito pesada. Eu acho que quem comanda é pesado
Quem comanda uma afirmação apartheid. Veja bem, mas eu vou lhe explicar de onde. Por exemplo, o apartheid vivia na África do Sul, onde uma camada da sociedade, que eram os negros, eram diferenciados dos outros. Isso. Veja bem, pois hoje aqui nós não temos uma aposentadoria diferenciada. A população comum vai se aposentar só aos 65 anos com salário mínimo, basicamente, porque hoje a média é R$ 1.300. Mas os servidores públicos vão se aposentar com salário integral, sem limite de idade. Só os que entraram em 2014 para frente é que entrarão na regra nova, ou seja, daqui a 20, 30 anos. A reforma trabalhista foi feita para os trabalhadores comuns, mas não para os servidores públicos. Eu concordo. Isso consome, mas isso não é um apartheid? Só falta você criar um SUS diferenciado para o servidor público. Eu tenho vários colegas, amigos, servidores, por favor, não estou aqui atacando os servidores. Tranquilo. Eu estou falando do sistema, isso consome 90 e tantos %. E ainda ficou sucateado. Ora, quantos agora vão perder os empregos, vão reduzir salários, vão suspender contrato de emprego? Está aí o servidor público. Quantos vão perder o emprego? Mas tentaram... Quantos vão... Tentaram e por que não conseguiram? Que bom que nós temos oportunidade. Ou não tentaram? Por que não conseguiram? E era exatamente aí que eu queria chegar. Porque os partidos políticos são dirigidos, na sua maioria, por servidores públicos. São esses interesses que são defendidos. Vamos lá. Nosso governador é o quê? Servidor público. Com certeza. Nosso presidente da República é o quê? Servidor público. Mas você vai pegando aqui. O nosso deputado aqui do Sul é o quê? Servidor público. Todos. Servidor público. Então, veja bem, por que não consegue? Isso é mais do que uma judiaria, é mais do que um crime, é um pecado. Eles estão lá defendendo, pelo menos nesses últimos mandatos, os interesses de uma camada da sociedade que é 3%. Os servidores públicos são 3% da sociedade. Na Previdência Social, eles consomem quase 40% do que arrecada. É ali que estão os altos salários. A reforma deveria ser justamente para corrigir esse privilégio, os altos salários, e não o miserável do trabalhador comum. Então, o que vai acontecer, Elias? Eu não vejo em nenhuma fábrica, em nenhuma metalúrgica, em nenhuma cerâmica, em nenhuma mina, alguém trabalhando com 60, 65 anos. Mas essa gente não vai se aposentar, vai ter que trabalhar. Sim. Vai haver uma nova mudança. Até os 30, 40 anos, eles vão trabalhar nas fábricas e tudo mais. Depois, essa mão de obra vai trabalhar nos hotéis, nos resorts, né? E assim por diante. Onde quem estará lá, além do turista nacional? Os servidores públicos aposentados. Isso parece uma piada. Então, aonde que está a justiça aí nas reformas? Justiça se faz com igualdade. E o que se fez foi um apartheid. Ou seja, já existia, mas ainda alongou ainda mais. Ou seja, segundo o nosso ministro Guedes, por conta da reforma da Previdência, por exemplo, será retirado quase 1 trilhão nos próximos 10 anos de quem? Do trabalhador. Sim. Para sustentar quem? A máquina. O privilegiado já. Ou seja, uma transferência de renda do pobre para o rico. É isso que proporcionou essas reformas. No mais, é tudo falácia e negócio. O que se quis realmente foi um objetivo só: fazer uma reserva de mercado de trabalho para que houvesse investimento do capital internacional na transformação, nas indústrias, nas empresas. Então, que falasse a verdade para o povo. O senhor é um advogado bem sucedido. Talvez capitalista. E me parece com um discurso de esquerda. Por quê? Eu diria que só existe 3 maneiras de, cientificamente provado, de você acumular riqueza. A primeira é roubando ou furtando. A segunda é um grande prêmio. E a terceira e última é explorando mão de obra. Então, o advogado ele só consegue ganhar muito dinheiro quando ele tem um escritório que tem advogados trabalhando para ele. Sim. O empresário só ganha muito dinheiro quando ele tem mão de obra. Ah, mas o AJ não tem
empregado e não explora a mão de obra? Explora. Alguém vai estar trabalhando para pagar o juro para ele. São só as 3 maneiras, né? Eu acho que eu me dediquei muito novo, iniciei com certeza, muito com certeza. novo, comecei muito novo, sempre trabalhei sério, honesto, com a verdade e continuo nisso, né? E vou sair agora do mandato, volto a advogar, continuo em Maracajá, vou defender as bandeiras das comunidades, os movimentos que eu achar justo, legítimo das comunidades e continuarei fazendo política. Talvez, numa outra oportunidade, eu me candidate a um outro cargo, porque eu gosto muito disso, faço com alegria. E é pré-candidato a deputado. Pode escrever aí, ó. Prefeito Lali, muito obrigado. Volto sempre. Olha, muito obrigado, né? Eu diria, se você estiver profetizando, que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, né? A gente faz com alegria, tenta passar, estamos passando um otimismo, né, muito grande e queremos que todos nesse momento tenham um minuto de paz, para que nós possamos continuar a nossa vida com dignidade. Deus abençoe a todos nós. O senhor anda evangelizando ou não? Sempre que possível. Por quê? Porque acho não, né? Tenho certeza que a presença do Espírito Santo faz uma verdadeira transformação de verdade na sua vida. Aliás, nesse momento que todos estão em casa, né? Eu não vi até agora ninguém, nenhum político, nenhuma liderança, nenhum jornal, nada dizer: abram a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Quem sabe se você tirar um tempo aí, meia hora por dia, comece pelo Evangelho de João. Muitas pessoas dizem para você que quanto mais você lê a Bíblia, menos entende ou não tem interpretação. Isso não é a verdade, tá? E comece hoje pelo Evangelho de João e siga em frente. Sempre que eu tenho oportunidade, ele assim, eu prego a palavra. Como estou fazendo agora nesse momento. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém. Volte sempre. Amém, muito obrigado. Prefeito Lali, do Maracajá, falando com a gente do Sul Notícias. Intervalo e já voltamos. Restaurante Tradição informa a hora certa. 17h45. Estamos ouvindo Sul Notícias com Elias Pavani. Voltamos já. Oferecimento. Sul Construções. Não pague aluguel, pague a sua casa própria. Abimar Supermercados, o supermercado com preço de atacado.